caros irmãos do Ideal Espírita. Espiritismo é uma proposta liberal, né? O Espiritismo, na realidade, não tem um corpo clerical. Nós somos expositores por envolvimento, por estudar e por sentir na proposta espírita a racionalidade de explicar os mecanismos da vida, a vida em si. Então, ser espírita é ser estudioso, não tem outra forma. O objetivo da doutrina é a transformação do homem. Então, a proposta nossa, pouco rezar, muito estudar. Então, a gente reza muito pouco e estuda bastante. E todo o seu conteúdo é um conteúdo de contexto filosófico, científico, e traz para nós uma consequência religiosa. Se a gente pararmos para ver a nossa atualidade e buscarmos uma regressão no tempo, a gente vê que somos espíritos imortais. Nós já transitamos por vários impérios, né, desde idos tempos. Então, historicamente, nós ainda carregamos na alma atavismos desta cultura empírica do passado. E o Espiritismo traz para nós um esclarecimento de que nós ainda estagiamos nós somos imperfeitos. Aliás, estamos imperfeitos. Não somos imperfeitos, estamos imperfeitos. Então, dentro dessa proposta, a gente transitou por todos esse mecanismo do tempo, diante do contexto da nossa imortalidade. Historicamente, nas revelações que trouxeram para nós o significado de um Deus único, diante do contexto do politeísmo, diante do contexto cultural, do mito, né? Nós viemos do mito, nós viemos do mítico, da época dos deuses, né? Do passado. A história demonstra todo o percurso progressista e nós passamos a ter o entendimento que o progresso é lei divina, não é lei humana. Nós, como espíritos, nós somos imposto na relação da vida e entendemos que a vida, para nós, é uma proposta divina para desenvolver em nós as nossas potencialidades. E o tempo se escoa. Então, se a gente parar para avaliar o contexto do progresso do tempo, a gente transitou através dos deuses, através de muitos impérios do planeta, ou até, segundo o Espiritismo, fora do planeta. Talvez sejamos nós alienígenas, né, de outros planetas. Nessa trajetória nossa, a gente veio, né? Temos a figura de Moisés, que traz o Deus único, foi o maior legislador. Depois nós tivemos a figura do maior ou do mais evoluído espírito que esteve na Terra, diante de todos os outros também que trouxeram bastante cultura e ciência, né? A gente tem que entender que na história nós tivemos os sacerdotes, nós tivemos os profetas, que trazia a interação do mundo espiritual, tudo veio através do mundo espiritual. Nós tivemos os grandes filósofos, que trouxeram filosofias, da quais nós temos até no Evangelho, como precursores. Kardec coloca Sócrates e Platão, né? Não esquecendo de Pitágoras. E a gente veio nessa história. Mas Jesus, na realidade, sendo o mais evoluído espírito que aqui passou, ele deixou informação para a transformação do homem de bem. Jesus foi, na realidade, um jovem, teve apenas 3 anos de vida pública, marcou, mudou a estrutura do pensamento humano e da humanidade. Mas, mesmo assim, os homens o tomaram e dogmatizaram toda a sua estrutura. Tomaram por bandeira a postura cristã e, em nome do Cristo, nós tivemos aí época de obscurantismo da Idade Média. O que trouxe mal morte foi as guerras religiosas. E a história conta tudo isso aí. Mas o tempo, esse inexorável tempo, ele vai construindo
apesar dos homens. A nossa trajetória foi guerra, guerras e guerras, toda a nossa trajetória. É óbvio que as guerras nos trouxe também o progresso. Nós progredimos através das guerras. As guerras só justificam porque nós somos seres imortais. E cada vida é uma etapa de ensinamento da qual a gente registra e não se perde, somatiza. E nós transitamos na Idade Média, quase 18 séculos, sobre a dinastia papal, sobre a dinastia de Bonaparte, né? Diante desse contexto todo, nós vamos chegar na era da Renascença, do Iluminismo, na França, no berço da cultura do mundo. E Bonaparte, na realidade, deu essa abertura à ciência. Ele praticamente dá essa abertura. E os cientistas, que muito colaboraram, muito trouxeram para nós, até hoje traz para nós, também distanciaram um pouco do contexto religioso. Eles, homens pensadores e filósofos, achavam que a religião era ópio do povo. Não tinha um significado, porque não trazia uma racionalidade na sua fundamentação. Dogmatizaram. As igrejas são dogmas, são imposição. Mas diante desse contexto todo, a gente volta a recordar Jesus deixando para nós todo o contexto do homem de bem, do formato, do futuro do homem de bem. Jesus sabia que nós esqueceria tudo aquilo, porque nada escrevera, mas ele era tão importante que ele envolvia as pessoas, e aqueles que o acompanhavam retinham as suas informações. Quando vivo, nada escrevera, e nada escreveram sobre ele os apóstolos. E pós a sua morte, né, ele, na realidade, é escrito porque ele deixou algum ensinamento que nós chamamos de Novo Testamento. Mas ele dizia que nós iríamos esquecer tudo aquilo que ele diria. Jesus, na realidade, tinha aquela visão clara, era um claro vidente, mas ele dizia que não nos deixaria órfãos. Ele tinha essa visão. Respeitando o conhecimento, não buscava trazer nenhuma novidade, falava sobre as cores daquela época, mas deixou informação que ele rogaria ao Pai, e o Pai nos enviaria um outro Consolador. Você vê, há 2000 e poucos anos atrás. Jesus sabia, se ele falava assim, é porque talvez estagiássemos nós naquela época. E vem então a época da Renascença, a época da ciência, a época em que a ciência não aceitava Deus, esse Deus antropomorfo, esse Deus humano que ainda perdura nas igrejas, esse Deus que condena, né? Jesus traz o Deus amor. Deus é amor. O que é Deus? Ele falava, Deus é amor. E todo o seu ensinamento foi amor. Mas as pessoas, na realidade, equivocaram e dogmatizaram a sua estrutura. Então criaram o terror, o medo, em nome de Deus. Mais ou menos isso. E a ciência não aceitava esse argumento. Não é racional. E diante de um contexto universal, cósmico, que verdade que nós detemos na relação universo? A ciência hoje demonstra que nós somos um pequeno grão de areia, quase imperceptível diante da grandiosidade. A ciência cada dia descobre mais coisa, absurda. Como fica as religiões nessa proposta? Fica difícil. Como que Deus, o Deus que as religiões fizeram, a maioria delas, é esse Deus humano. Deus que condena, né, condena eternamente a criatura. Então esse tipo de conceito não cabe na cabeça de qualquer pessoa que use o crivo da razão, do entendimento. Então nós estamos transitando um pouco nessa abertura para a gente entender o escolhido. Quem foi o espírito ímpar, né, o escolhido para recepcionar a terceira revelação? Então hoje nós vamos falar de Kardec. Nós fizemos a introdução para a gente adentrar.
Quem foi Allan Kardec? Allan Kardec, o nome dele era Hippolyte Léon Denisard Rivaio, né? Então nós vamos... Esse era o senhor Allan Kardec. É obviamente que nós tiramos, né, nós compilamos de vários livros, né, de vários autores, trazendo alguma coisa para ligeiramente contar a história de Hippolyte Léon Denisard Rivaio e um pequeno histórico do Espiritismo. Crisanto de Brito, escritor, né, tem um livro chamado Allan Kardec e o Espiritismo. Dizia ele: há duas fases na vida de Kardec, uma anterior à constituição do Espiritismo, mais material, conquanto Kardec já superior na ordem moral. Então Kardec era um indivíduo de uma moral ilibada, né? Outra fase de Kardec inteiramente é a fase espiritual, em que, admitindo e aceitando a doutrina nascente, faz dela a preocupação constante do resto de sua vida. Esse historiador, ele conta para nós que quando apareceu o grande movimento espírita, o espiritismo ele vem de forma fenomênica, da gente atender que várias partes da Europa, as mesas girantes, né, as famosas mesas girantes, as pessoas se reuniam em volta das mesas e as mesas levitavam, ora calmas, ora violentas, ora subia até o teto, caía, quebrava a mesa, e era aquela loucura. E as pessoas, e esse fenômeno, obviamente, despertava a atenção de muitas pessoas, né? Então, dá-se a impressão que o mundo espiritual queria atrair, né, indivíduos que tivessem uma postura de investigação mais séria da coisa. Mas, a priori, era a brincadeira dos salões da Europa inteira. Então, quando aparece esse grande movimento espírita, e da qual Kardec vai ser o diretor, Kardec já era um homem experimentado nas lutas da vida, ele contava mais de 50 anos de idade, era um homem maduro, né, mas sempre guiado por uma consciência reta. Kardec já estava formado, já era um espírito evoluído, com um longo tirocínio de outras existências, porque, obviamente, um indivíduo desse escolhido tem que ter um patamar de conhecimento profundo, né, diante de um contexto de uma era do iluminismo. Então, o Espiritismo vem dentro do pacote das grandes ciências, das grandes descobertas. Então, Kardec tinha essa visão, esse tirocínio de existências passadas e de outras missões, né, perfeitamente pronto para desempenhar a sua nova missão. Então, o nosso Crisanto de Brito, ele traz para nós essa proposta, mas vamos tocar mais um pouco na frente. Kardec era um pensador metódico, filósofo e sábio, claro-vidente profundo, porque Kardec ele tinha uma visão futurista. Kardec era preocupado com a educação, ele era, por excelência, professor, né? Ele exerceu a vida dele como professor. Ele era um trabalhador obstinado, cujo labor sacudiu o edifício religioso do velho mundo, fundamentando as bases da revelação terceira. É interessante notar que, na época de Kardec, quem governava a França era Napoleão III, primo do Napoleão I. Foi um golpe de Estado que deram, e ali, esse Napoleão III, ele foi, na realidade, um elemento da qual o clero investiu na sua campanha, nesse golpe de Estado, para poder tomar da mão dos professores laicos, né, que não tinha aquele segmento religioso para trazer uma informação geral a nível de filosofia e de ciência, e não diante de um contexto religioso. Então, a partir desse momento que estava esse Napoleão III, o clero, na realidade, que tinha o Ministério da Cultura, monta-se a Companhia dos Jesuítas, nessa época, e os professores da época tinham que ser padre. E o clero patrocinou, né, tudo isso aí. Então, os professores eram vigiados. Qualquer coisa fora, eles retiravam os professores. Então, tinha que ser padre. E a cultura, a educação tinha que
conhecer o espiritismo. Isso às vezes é um irmão que entra aqui, eu saio. Eles tinham que conhecer o espiritismo, né? Era obrigado a conhecer, era uma imposição da igreja. A igreja impunha dentro da visão cultural. Tinha que conhecer o espiritismo, o credo católico, né? Então, normalmente, nessa época na França, foi dispensado 200 e poucos professores laicos. E Kardec estava no meio do pacote, né? Porque Kardec lecionara e ele também estava nesse meio, né? Mas a partir, né, dessa proposta que nós vamos ver, aí vem Hippolyte Léon Denisard Allan Kardec, e a gente vai ver, né, um pouco da sua biografia. Ele nasceu em Lyon, na França, de antiga família leonesa, com o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivaio, aos 3 de outubro de 1804. Filho de Jean-Baptiste e Antônio Rivaio, seu pai, magistrado, juiz, grande número dos seus antepassados destacava-se na magistratura. Então, Kardec, na realidade, ele tinha uma família muito bem estruturada culturalmente, né? Eles eram magistrados. E conta também que Kardec, ele inicia o seu estudo em Lyon, e depois a família tinha posse e manda para a Suíça, em Verdun, né? Na famosa escola de Pestalozzi. Então Kardec teve todo um envolvimento deste humanista Pestalozzi. Então ele inicia e depois vai para Yverdon, na Suíça. Mas vamos... Rivaio Denisard fez seus primeiros estudos e completou em seguida a sua bagagem escolar em Yverdon, na Suíça, com o célebre professor Pestalozzi, que desde cedo se tornou um dos mais eminentes colaboradores. Kardec era um indivíduo sequioso de cultura, né, um indivíduo sério. Kardec não tinha acesso à informática, imagina, né? Kardec tinha conhecimentos de estudos, né, literários. Mas vamos seguir um pouquinho, para não devagar. Rivaio Denisard aplicou-se de todo o coração à propaganda do sistema de educação que exerceu tão grande influência sobre a reforma dos estudos na França, dedicando com aptidão durante 30 anos ao magistério, de 1824 a 1854. Bacharel em letras, em ciência, doutor em medicina. Obviamente que alguns falam que sim, outros falam que não, mas ele tinha conhecimento de medicina. Linguista insigne, conhecia a fundo e falava corretamente alemão, inglês, italiano, espanhol. Conhecia também holandês e facilmente exprimia nestas línguas. Filósofo, por excelência, tradutor, escritor, enfim, um catedrático. Kardec era tradutor de filosofias, então quem é tradutor tem que estudar. Kardec estudava as filosofias, das quais ele se compatibilizava, né? Porque tem filosofias complicadas, mas Kardec buscava as filosofias que o atraía pela visão humanista, pela visão futurista de uma civilização mais adequada, mais racionalizada, mais socializada. Era essa a visão dele. Denisard Rivaio, aí fala da estatura dele, né? Estatura mediana, era um belo rapaz, tinha uma voz grave, maneira distinta, humor jovial na intimidade. Kardec era bom, obsequioso. Ele fundara em Paris uma escola semelhante à de Yverdon. Seu tio era seu sócio capitalista nesta empresa, nessa empreitada. Então Kardec sai da Suíça e monta uma escola igualzinha de Pestalozzi. Pestalozzi foi praticamente aluno de Rousseau. Essas duas personagens na história são personagens humanistas, que trazia bagagem de uma visão filosófica social. Pestalozzi, na realidade, era um indivíduo que vivia para os outros. Pestalozzi chegou a locar na França, num sítio, e recolhia todos os vagabundos da rua, as crianças e tal, e levava para lá. Ele deixava, muitas vezes, de comer para dar de comer aos outros. Ele adotara filho, e o filho dele colocava na escola igual ao dos outros. Ele era um professor por excelência, um humanista, um indivíduo altruísta, né? Morreu pobre, o Pestalozzi, mas era famoso na sua proposta. Então, Kardec teve toda essa similitude desse grande espírito que foi Pestalozzi.
No mundo das letras e do ensino que frequentava em Paris, Denis Rival encontrou Amélie Boudet, né, da qual, em 6 de fevereiro de 1832, se firmou em Paris o contrato de casamento de Denis Rival, diretor do Instituto Técnico com o método pestalozziano, com Amélie Gabrielle Boudet, que foi sua companheira, sua entusiasta, aquela mulher, né, que realmente era uma artista plástica, Amélie Boudet, viu? Alta sensibilidade. Kardec era infatigável trabalhador. À noite escrevia livros sobre gramática aritmética para estudos pedagógicos, né? Além de traduzir obras filosóficas inglesas e alemães para a língua francesa, Kardec oferecia em sua casa cursos gratuitos, química, física, anatomia, astronomia comparada, e de 1835 a 1840. Então Kardec já era um indivíduo assim, desprendido. Ele entendia que a educação era tudo. Educar. Para a gente conhecer um pouquinho da história. Kardec foi membro de várias sociedades sábias, notadamente da Academia Real de Arras. Foi premiado por concurso em 1831 pela apresentação de sua notável memória Qual o sistema de estudo mais em harmonia com as necessidades da época. Era um indivíduo que trazia uma visão atualista na realidade daquilo que tinha do passado. Ele aprimorava, era um indivíduo que aprimorava notavelmente diante de um contexto pedagógico. Ele queria facilitar a informação e trazer a educação. Dentre as suas numerosas obras, convém citar Plano apresentado para melhoramento da instrução pública em 1828, Curso prático e teórico de aritmética em 1829, em 1831, Gramática Francesa Clássica, em 46, Manual de Exames para Capacitação e Soluções Racionais das Questões de Aritmética e Geometria. Tornou-se educador entusiasta durante 30 anos. Kardec era, por excelência, um mestre. Em 1849, encontramos o professor Rival lecionando seus cursos no Liceu Polimático, regendo as cadeiras de Fisiologia. Cara, para lecionar Fisiologia, tem que conhecer, né? Fisiologia, Astronomia, Química e Física. Kardec tinha conhecimentos científicos. De 1854 a 1856, Kardec depara pela primeira vez com os fenômenos das mesas que giravam. Então, isto foi de 1854 a 1856. Essas mesas saltavam, corriam em condições tais que não deixavam lugar a qualquer dúvida. Então, Kardec, através do senhor Fortier, amigo que o levara à observação do fenômeno, disse-lhe um dia: Kardec, as mesas não somente giram, mas também podem fazê-las falar. Aí Kardec falou: olha, vocês me desculpem, mesa não tem cérebro, não tem músculo. Se vocês me provar que mesa tem cérebro e músculo, eu acredito. Para a gente entender um pouquinho da percepção de Kardec, Kardec era magnetizador, foi professor de magnetismo, estudara há quase 20 e poucos anos o magnetismo, além de todas essas cátedras que a gente falou dele. Então, para Kardec, tudo aquilo era magnetismo. Mesa não fala, né? Então, ele foi convidado por Fortier. Então, Kardec, diante desse contexto, desse convite de Fortier, ele vai assistir ao fenômeno dessas mesas, que graciosamente levitava, volitava, ora calma, ora, né, nervosa, barulhenta, ora subia, ora caía, quebrava. E Kardec, então, passou a observar os fenômenos. Teve um momento que Kardec cogitara abandonar o terreno espinhoso das investigações do além. Só não foi à frente porque encontrou um velho amigo, Carlotti, e Carlotti era um investigador científico, e Carlotti, diante do seu trabalho de investigação das mesas girantes, Carlotti tinha 50 cadernos de comunicação com as mesas. Era uma loucura imaginarmos que a mesa, eles criavam um código, e a conversa era sim e não, sim e não.
Quando era assim, batia uma vez, a mesa batia uma vez. Quando era não, batia 2 vezes. E ali os caras ficavam madrugada dentro para criar. E esse Carlotti, um investigador inveterado que admirava, ficava sequioso de entender o fenômeno, tinha 50 cadernos. E a partir desses 50 cadernos, Carlotti, no momento em que vai cogitar abandonar o terreno espinhoso das investigações do além, só não foi em frente porque encontrou o velho amigo Carlotti e recebeu de suas mãos 50 cadernos repletos das mensagens dos espíritos. A partir daí, então Kardec, depois de examinar, a partir daí, Kardec lança a obra, tomou os cadernos, anotou com cuidado, após atenta leitura, suprimiu as repetições e pôs na respectiva ordem cada ditado, cada relatório de sessão, preparando assim as perguntas de suas investigações futuras. Então Kardec extrai dali. Carlotti entrega para Kardec, porque sabia que Kardec tinha competência de avaliação, de analítica. Então Kardec suprimiu as páginas vazias e tal, e achou que tinha algum contexto que o atraía, que chamava atenção. E a partir daí, então, o que Kardec fazia? Ele preparava as perguntas, né? Já que ele vai adentrar no estudo profundo da fenomenologia. Então, ele vai partir daí, e partindo dos efeitos, né? Kardec partindo de todos esses efeitos mirabolantes, né, do fenômeno, remonta às causas e reconhece a autenticidade daqueles fenômenos, convenceu-se da existência dos espíritos e das comunicações com os homens. Então, Kardec, para ele, era um fato. Ele criou um método de investigação, né, de observação, que não tinha dúvida nenhuma, nem sequer. Então, ele, na realidade, reconhece a autenticidade dos fenômenos. Numa dessas sessões, aí tem algumas curiosidades, né? Numa dessas sessões, em 30 de abril de 1856, Rivail levou um susto, porque a gente falou das mesas, né? As mesas era o começo que os espíritos usavam. As pessoas sentavam, botavam a mão em volta da mesa, e a mesa então batia e fazia toda aquela confusão toda. A partir daí começaram a criar cestas, né? Cestinhas. Eles amarravam, né, um lápis na cesta, e a cesta escrevia. A pessoa botava a mão na cesta e a cesta escrevia. Depois da cesta veio as pranchetas, criaram as pranchetinhas, ou as mesinhas menores, né? Os caras foram criando fórmulas mais eficazes de entrar em contato com os espíritos, diante dessa formalidade. Então, numa dessas reuniões, a cesta voltou em sua direção, como apontasse o dedo para ele, e o lápis colocou no papel uma mensagem enigmática. Escreveu assim: quanto a ti, Rivail, a tua missão aí está. És o obreiro que reconstrói o que foi demolido. Kardec levou um susto, porque falou para ele, né? Então, Kardec... E no dia 12 de junho de 1856, logo em seguida, né, que esse foi em abril, depois foi em junho, o Espírito da Verdade voltou a manifestar, agora pela escrita de outro médium. Kardec, na realidade, ele, diante dos fenômenos, ele excursionava vários locais, né, ele descobre que tudo isso tinha que ter um fator interativo que era o mediador, que era o médium, né? Então, das pranchetas, da cesta, depois veio a mão, né? Veio a psicografia, ficava mais fácil a comunicação. Então, em 1956, o Espírito da Verdade voltou a manifestar agora pela escrita de outro médium, Aline C. Desta vez tudo ficou mais claro e mais assustador. Caberia a ele organizar e divulgar uma nova doutrina capaz de revolucionar o pensamento científico, filosófico e religioso do mundo. Então, era uma mensagem para ele, caberia a ele. Ele recepciona isso aí, né? E dizia que os reformadores, obviamente, teria entre eles, né, indivíduos contraditores, inimigos ferrenhos, traidores. Isto, todos os grandes reformadores realmente recebia essa proposta. Ele realmente assume o comando desta missão, né? Então ele assume essa proposta e vai em frente. E o mais interessante, Kardec era só. Dava-se a impressão que não podia ter mais ninguém.
né? Porque se tivesse mais pessoas ou um grupo, talvez ele não tivesse a condição de trazer toda aquela proposta de harmonia, que haveria realmente indivíduos que aceitavam, que não aceitavam, e atrapalhar a obra. Então Kardec, na realidade, recepciona. Allan Kardec foi escolhido para tão elevada missão como codificador, justamente pela nobreza dos seus sentimentos, pela elevação do seu caráter, tudo aliado a uma sólida inteligência. Era um homem realmente sábio. Ele sujeitava os seus sentimentos e os seus pendores à reflexão. Tudo era submetido ao poder da lógica, só aceitava o que havia verificado e comprovado dentro dos estudos a que procedia. Nada passava sem o rigor do método, sem o crivo do raciocínio, baseado sempre na concordância. Então, a grande força da proposta espírita, ela não estagia numa personalidade. Kardec, na realidade, foi o organizador, o questionador. O indivíduo, para extrair uma filosofia, ele tem que ter inteligência de questionar. Kardec tinha essa inteligência de questionar. Então, Kardec, só que o método que Kardec criara era um método de concordância. Então, o Espiritismo, ele não tem uma personalidade, é obra dos espíritos. E Kardec excursionava vários médiuns, questionando a mesma pergunta, para ver. E o que era concordante, ele assim o colocava na sua proposta. Naquilo que fazia sentido, há um começo, há um meio e há um fim, para explicitar para a humanidade uma nova realidade, já diante de homens maduros, né? Porque a partir do iluminismo, nós já estamos numa estrutura mais desenvolvida, intelectualmente falando. Então, o Espiritismo veio na hora certa, trazer para nós algumas coisas das quais nós tínhamos a vontade de saber a relação da vida, né? Quem sou? Para onde vim? Para onde vou? Diante dessas indagações e diante dessas pesquisas. Filósofo, benfeitor, idealista, dadas as ideias sociais que Kardec tinha, possuía ainda um coração digno e seu caráter de valor intelectual estava sempre disposto ao socorro, ao amparo, sem que a mão esquerda soubesse o que fazia a direita. A caridade para ele era mero princípio, nem mesmo por simples dever, era um princípio para ele, não era dever, mas pelo profundo amor que dedicava ao seu semelhante. Kardec era uma pessoa assim, né, que realmente a história narra. E de 1854 a 1869, Kardec consagra a sua existência ao Espiritismo sob a assistência dos espíritos superiores, representado pelo Espírito da Verdade, estabelece assim as bases da codificação espírita em seu tríplice aspecto, filosófico, científico e religioso. Então, Kardec, na realidade, a partir daí, ele retoma um pseudônimo, né? Quer dizer, Allan Kardec, e da qual ele também ele passa, através de uma mensagem de um espírito que foi seu amigo, né? De eras passadas, e esse amigo dele fala que ele fora um sacerdote druida, né? E que Kardec então assume, ele chamava, ele sempre escrevia com o nome de Zéfiro, e falava que fora amigo de Kardec. Então Kardec, para não trazer a sua personagem diante desse contexto doutrinário, ele usa o nome Allan Kardec, ele usa o nome de uma vida passada, né? Então, a partir daí, ele realmente passa a usar Allan Kardec. Além das obras da codificação, né, da qual ele constrói toda a filosofia, a ciência e a postura religiosa, a consequência religiosa, 1857, o Livro dos Espíritos, em 61, o Livro dos Médiuns, logo na sequência, né, porque tudo que Kardec extraíra foi através de médiuns. Os seus computadores eram médiuns, vários médiuns, e Kardec então fazia uma excursão aonde tinha médium para ele questionar, para ele ver, para ele buscar mais conhecimentos, buscar postura harmônica naquilo em que ele tinha dúvida de alguma coisa. Então Kardec fazia essas excursões. 64, O Céu e o Inferno. O Livro dos Médiuns, na realidade, nós podemos falar que é um vade-mecum da mediunidade.
O livro dos médiuns é a proposta que traz a educação para o médium, para o mediador. A gente pode até dizer que a grande contribuição que o Espiritismo faz em relação ao médium é educá-lo, é trazer para ele tudo aquilo que acontece com ele, para que ele possa ter conhecimento profundo e ser uma pessoa normal, porque o médium é um paranormal, ele não é normal. Como é que ele vive, como é que trabalha, como é que relaciona? Então, a grande contribuição do Espiritismo é isso aí. Numa mesa mediúnica bem estruturada, ele se educa, ele passa a ter entendimento do que está acontecendo com ele e passa a ser o diretor e não ser o dirigido. É mais ou menos a proposta do livro dos médiuns, né? Traz para nós o céu e o inferno, ou a justiça divina. Kardec traz para nós o outro lado da vida, como vivem os espíritos. Seleciona, né, os espíritos de homem de bem, os espíritos bandoleiros, né, todos aqueles. Então Kardec demonstra como eles estão vivendo do outro lado, entendendo o equívoco, o nosso equívoco. A partir do Espiritismo, a gente entende que o mundo verdadeiro é lá e não é cá, né? Então é interessante isso aí. A gente acha que aqui é o mundo, não é. Aqui a gente tem que ter o entendimento da pericidade da vida. Nós nascemos morrendo, biologicamente falando. Então a vida é uma passagem curta, breve. Agora, nós somos espíritos, né, imortais. Então, nós estamos, de alguma forma, atracionados nas leis do Criador para poder desenvolver todas as nossas potencialidades. Então, não existe dom. Os dons que nós temos são conquistas adquiridas. Deus não privilegia ninguém. Então, aquele que constrói, que estuda, que aplica numa área, é a única coisa que leva da vida. O resto, nós somos usufrutuários. Então o Espiritismo traz para nós uma proposta de desprender e ter um pouco de importância com o nosso lado verdadeiro da vida, que é o lado espiritual, né? Esse lado que a gente vai seguir diante das leis. Então, é a proposta, né, esclarecedora. E traz para nós, em 68, a Gênese. Mas só que é uma estrutura científica. Toda a estrutura do Espiritismo tem base científica. Kardec era científico. Então, o Espiritismo está muito à vontade em relação ao progresso, né? Porque se um dia a ciência provar que o Espiritismo esteja em erro em alguma área, o Espiritismo ficará com a ciência. O que nós vemos hoje é que a ciência hoje comprova muitas coisas da proposta espírita. Ou onde a ciência ordinária para, a ciência espírita vai além. Então o Espiritismo é moderno, né? Não tem nada terminado. Mas o que a gente vê hoje, a ciência comprovando a ciência espírita, né? Pena que a ciência ortodoxa não estudou a ciência espírita. Alguns já, né? Nós temos muitos profissionais hoje espíritas, né, que já... E o Espiritismo traz uma influência espetacular para eles, né, diante desse contexto científico da filosofia espírita. Aí depois nós temos, eu esqueci de falar, em sua homenagem, 12 anos depois, eles extraem obras póstumas, e obras póstumas, na realidade, são apontamentos, estudos que Kardec fazia, ou a intenção que ele tinha de trazer outras obras, né? Tanto é que está no plural, obras póstumas, né? Eles tinham interesse de fazer outras coisas. Mas a história diz que a família, pensando em levar vantagem através das investigações, né, através do escrito de Kardec, roubaram muita coisa dele e fragmentou e não foi possível fazê-lo, né, nessa visão competente. Assim, diante desse aspecto, surgiu o Espiritismo, com a ação dos espíritos superiores, materializando a promessa de Jesus e trazendo a revelação terceira, apoiado na maturidade moral de Allan Kardec, o missionário no papel de codificador, organizador. Não só organizador, né? Quem estuda Kardec vê que Kardec faz o questionamento, a pergunta, resposta, pergunta e resposta. E depois ele faz as suas considerações finais, a sua nota final.
Então a gente vê a bagagem que ele tem para concluir o questionamento, ele conclui. Então toda a obra dele ele introduz, a introdução belíssima, né? E depois nos questionamentos ele faz a proposta do fechamento, ele fecha, ele faz o resumo daquilo, apresentando para nós uma capacidade de entendimento maior. Então a gente passa a ter entendimento através dos seus conhecimentos. A estas obras junta-se a importante Revista Espírita, o jornal Tribuna Livre de Estudos Psicológicos, lançado em 1º de abril de 1858, e que esteve sob a direção de Kardec 12 anos. Esse jornal, na realidade, Kardec o criou porque ele era muito massacrado através da crítica, né, dos críticos científicos. Então Kardec criou o jornal. Então Kardec recepcionava a crítica, colocava na íntegra no jornal e respondia à altura. Então Kardec tinha capacidade de responder à altura o crítico, o pseudo-crítico construtor. Mas a partir dessa revista e a partir das obras espíritas, muitos contraditores passou a ser indivíduos que colaboravam com Kardec. Muitos, diante da realidade da lógica, né, se tornaram partidário da proposta espírita. É a única proposta que serve aos homens de altos níveis intelectuais. Tanto é que o espiritismo ele atrai muitos indivíduos mais intelectualizados, né, com todo respeito. Mas também é de uma preciosidade acessível a todas as pessoas, porque a didática do espiritismo, somente o livro básico, a dialética é o diálogo. Pergunta e resposta, síntese. E desdobra depois nas outras obras, com mais profundidade. Então essa revista de Kardec servia, e Kardec teve 12 anos nessa revista, respondendo, recepcionando, né? É também de sua iniciativa, fundada também em 58, que seria Livro dos Espíritos em 57. Em 58 ele lança a revista e o primeiro Centro Espírita, a primeira instituição regularmente constituída com o objetivo de promover estudo. Então, ele recepciona ali, cria um grupo, né, de pessoas simpatizantes e ali foram estudar com a presença do mestre, né? Então, foi o primeiro centro organizado. Assim surgiu o Espiritismo com a ação dos espíritos superiores, apoiados na maturidade moral e cultural de Allan Kardec e no papel de missionário codificador da revelação terceira. Com a máxima, fora da caridade não há salvação, procura ressaltar a igualdade entre os homens perante Deus, a tolerância, a liberdade de consciência e a benevolência para com todos. Essa, na realidade, é uma máxima. É obviamente que nós espíritas, nós somos racionalistas. Quando eu falo fora da caridade não há salvação, nós entendemos que ninguém está perdido, né? Então, não há evolução. Agora, a caridade é o mecanismo do homem de bem no futuro. Porque o homem, quando ele estiver construído diante de um contexto social, ele vai fazer o bem durante o dia todo. Ele terá prazer de ajudar. Então é a caridade. A caridade sem ser aquela caridade preconcebida. Nós vamos levar leite. Não. O indivíduo vai fazer onde quer que ele esteja. No trânsito, na rua, na família. Ele vai ser aquele homem de bem. Esse é o objetivo principal da escola espírita. Então, essa é a proposta da caridade. Kardec nunca fugia às discussões. Ao contrário, ele desejava sempre, não por espírito de combatividade, mas nem pelo gosto da polêmica, mas para elucidar os assuntos. Dizia ele, nós queremos luz, venha de onde vier. E Kardec, a calma, foi sempre uma das feições mais salientes do seu caráter. Um indivíduo, para fazer o que ele fez, ele tinha que ser um indivíduo frio, calmo, porque fenômeno é uma coisa, né? Você vê o nosso amigo Irineu falou, tem uma porta ali, outra porta aqui, que de repente vem um espírito louco aqui, você vazar para uma porta dessa. Kardec era frio diante da fenomenologia, né? Ele olhava, observava, né? Sabia questionar, debatia com os espíritos, entendeu que os espíritos nada mais são do que homens que aqui passaram. Obviamente com as suas estruturas mais sutis, né, com percepções mais profundas,
mas homens que aqui passaram. Então Kardec pôde avaliar esse aspecto, né? A este princípio cabe juntar outro. A esse Kardec colocava: fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Isto é fé. A fé espírita é a fé raciocinada. Então a ciência pode descobrir qualquer coisa, nós encaramos ela face a face. Não tem novidade. Não tem novidade para a proposta espírita, né? Tudo a gente vai adequar. Fé raciocinada é aquela que apoia nos fatos e na lógica e não deixa qualquer obscuridade. Crê-se porque tem certeza, e só está certo quando se compreendeu. Então, nós não cremos. O espírita, diante da sua formação, ele não crê, ele sabe. Então, não precisa, eu sei como é que é assim, eu sei como é que é aquilo, né? Educa-se para a vida e educa-se também para o fenômeno natural da morte. Aqui é uma escola de educação para morrer, é uma escola de educação para envelhecer. Nós espíritas, nós temos que educar até para ser um bom dependente, não é isso? Porque chega no findar da nossa vida, se a gente não tem uma educação, não fez uma pré-educação, a gente fica ranzinho, fica nervoso, fica doidão, né? Então, quando chegar na hora da gente depender, que sejamos um cara legal, amigo, paciencioso, né? A não ser que o cara entra em algumas patologias, né, que sai fora do sério. Mas até isso o Espiritismo faz. Educa-nos para viver, educa-nos para a gente, quando for embora, fazer a transição e voltar para a nossa casa, né? E entender que aqueles que nos precederam estão nos aguardando, né? E que nós vamos encontrá-los. Então isso traz para nós um conforto, isto é provado, comprovado, né? Então essa é a proposta. Denominado, aí Kardec, isso aqui, Camille Flammarion, o astrônomo, diz assim: Kardec era o bom senso encarnado, porque ser sábio, tem muitos sábios, agora ser bom senso é poucos, né? Então, sabedoria com bom senso, Kardec era o bom senso encarnado, né? Kardec desencarnou aos 65 anos de idade, no dia 31 de março de 1869. Ele estava carregando os seus livros, né? Ele estava mudando. Então ele estava carregando, aí rompe um aneurisma e ele fulminantemente cai. Ele desencarna fulminantemente, aos 65 anos de idade. Então, tudo é providencial, né? Voltou para casa 31 de março de 69. Kardec foi, sem dúvida, o magnífico missionário da humanidade e precursor deste mundo novo. Em sua obra reacende os aromas específicos da tríade perfeita do conhecimento, ciência, filosofia e religião. São o esquema ímpar da sabedoria em todos os ângulos e face que o Espiritismo nos apresenta. E transcorrido mais de um século e pouco da codificação kardeciana, mais se faz atuais os seus ensinamentos e conclusões, ensejando elucidações valiosas para os enigmas que surgem no momento em que ruem os tabus e os preconceitos, em que necessidades aparecem para substituir as manifestações místicas da ignorância e da falsa humildade e da fé que se esfarela, que se esborroa. Isso foi extraído de uma mensagem de Viana de Carvalho, pelas mãos do Divaldo Pereira Franco, né? Divaldo recepcionando Viana de Carvalho. Portanto, nós estamos quase na nossa conclusão, estudemos mais, analisemos melhor o Espiritismo, porque o Espiritismo é gostoso, é prazeroso. A cada vez que a gente reencontra, a gente caminha um pouco mais, entende um pouco mais, compreende um pouco mais. Então, a proposta nossa é estudo. Vai chegar no momento do nosso estudo que a gente então começa a fazer uma volta. A volta é introspectar para dentro de si mesmo e ver como é que eu estou. Porque Kardec dizia: conhece o verdadeiro espírita por sua constante transformação e pela luta que ainda faz para domar ainda as suas más inclinações e tendências. E quando o Kardec investiga e fala que nós estagiamos na inferioridade, apesar de espíritos maduros, faz o maior sentido. Vê como é que nós estamos vivendo aí.
O que está acontecendo aí é inferioridade, né? São homens maduros, intelectuais, sábios, mas inferiores ainda, portadores, né, de egoísmos, né, de orgulho, né, de querer levar vantagem em tudo. Então, nós estamos também, né, vivendo um final de ciclo, já estamos entrando num novo ciclo, da qual nós queremos melhorar. O espírito é aquele que quer se regenerar, chama o momento da regeneração. Porquanto, com as lições do Espiritismo na mente, encontraremos o pão à luz e o objetivo de viver. Eu tenho objetivo de viver, né? O instrumento e a rota segura para levarmos a harmonia, a paz real do nosso destino, que é evoluir sempre, tal é a lei. Nós somos indivíduos que somos inseridos, né, num contexto de lei e desenvolvimento. Queiramos sim, queiramos não, estamos desenvolvendo e evoluindo, que o progresso é lei de Deus, não é lei humana, né? Então, esta mensagem também é do seu Viana de Carvalho, pelas mãos do Divaldo Pereira Franco. Aí tem algumas frases e pensamentos de Kardec. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que a gente fizer nos outros. Essa é a felicidade. Você faz os outros felizes, você vai ser feliz, né? Os homens semeiam na terra o que colherão na vida espiritual, né? Os frutos de sua coragem ou de sua fraqueza. Lá não tem jeito, né? A gente volta para lá, a gente não sabe quando, e não leva nada, né? Leva apenas a bagagem experiencial, né? E a lei do Criador está gravada em nossa consciência. Estamos inferiores, mas já somos maduros, a gente sabe o que é certo e o que é errado. Então a gente leva, né, ou, né, os frutos, ou vamos levar as nossas fraquezas para a gente reflexionar. Todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Esse foi um princípio de investigação de Kardec. Toda causa inteligente tem um princípio inteligente. O poder de uma causa inteligente está na razão da grandeza do efeito, né? Que ele estruturou toda a doutrina. Kardec dizia, olha o critério dele de investigação, melhor rejeitar 10 verdades como sendo mentira do que aceitar uma única mentira como sendo verdade. Esse é o critério que ele deixava para nós, né? Aqueles que militam na mediunidade. Dizia ele, para mim, um homem é um homem, isso apenas. Meço o seu valor por seus atos, por seus sentimentos, nunca por sua posição social. Pertence a ele a mais alta camada da sociedade. Se age mal, se é egoísta, negligente de sua dignidade, é, aos meus olhos, inferior ao trabalhador que procede corretamente. E eu aperto mais cordialmente a mão de um homem humilde, cujo coração estou a ouvir, do que um potentado cujo peito emudeceu. Pensamento de Kardec, como ele estruturava. A primeira dessa proposta me aquece, a segunda me regela. É isso aí, gente. Então, a nossa proposta de hoje era apresentar um histórico, né, da gente entender quem foi Allan Kardec. A gente fala do espiritismo, né, mas esse admirável, esse espírito ímpar, esse bom senso, né, que teve essa capacidade de trazer para nós uma estrutura de competência divina, né, que é uma revelação, da qual nos permite não subestimar a nossa capacidade de raciocínio, mas de entendermos que tudo que fala para nós tem uma lógica, né, tem um bom senso, né, tem um caráter de construir uma humanidade melhor para amanhã. É o que nós esperamos. E aqui, no túmulo de Kardec, né, deixaram uma frase. No cemitério Père Lachaise, Paris, uma inscrição que sintetiza a concepção evolucionista da doutrina espírita. Todos nós, nascer, morrer, renascer, ainda progredir sempre, tal é a lei. Essa é a proposta do Espiritismo. Então, o Espiritismo é entender que nós somos um projeto que carregamos na intimidade toda a genética, né? Vamos pegar uma visão poética da angelitude. Tem uma questão do Livro dos Espíritos sobre a evolução,
questão 540, que eles falam do anjo que já foi átomo e do átomo que será arcanjo. Essa é a nossa genética, né? Vamos chegar lá? Vamos. Nós somos herdeiros dessa estrutura incomensurável chamada universo, cosmos. Nós somos espíritos, né? Nós somos, de alguma forma, alguma coisa importante na escala de construção do Criador. Deus, né, nos construiu e potencializou. Agora nós estamos apenas no planeta Terra. Nós temos muita coisa a fazer no planeta Terra, no ciclo da regeneração. Vem aí, né? Então o progresso não é lei humana. Os homens envelhecem e morrem. Os canalhas envelhecem e morrem, né? Então, e a vida é breve. Então o Espiritismo traz para nós um conforto. Então o que a gente deixa nesse final é o convite, gente. O espírita, até a gente fala assim, o espírita fugiu das outras religiões porque não tem nem dízimo no espiritismo. Não paga dízimo. É lógico que nós sabemos que tem as despesas, mas de forma generosa, natural. Não tem dízimo. Aqui não tem pequenas igrejas e grandes negócios, não. Aqui é uma escola da alma. Aqui nós temos que entrar para estruturar, me fazer uma pessoa de bem, me fazer uma pessoa de bom relacionamento, de entender a vida, né, de entender, né, os problemas que surgem e ressurgem a cada instante da nossa vida. Então, eu tenho que entendê-los. Eu tenho coisas minhas que têm correlação com o meu passado, né, que nós chamamos de karma. Não é uma proposta do Espiritismo, né, que o karma não é uma estrutura doutrinária, mas nós temos o karma. Nós temos duas leis, livre-arbítrio e o karma. O livre-arbítrio eu faço da minha vida o que eu quero. Agora, por outro lado, eu estou inserido na lei. Tudo que eu fizer de errado, eu tenho um karma. Então, o karma é a imposição da lei. Sou livre, mas existe o livre-arbítrio, por outro lado. Então, os conflitos da minha vida, que eu luto, tem duas coordenadas. Ou é atual, coisa atual, que eu posso, dependendo da minha informação, ou de uma informação que o Espiritismo me dá, mudar de vida, para mim, né, ter uma vida melhor, ser mais feliz, eu posso mudar, é coisa atual. E tem outra que eu tudo faço e nada dá certo. Essa é de origem kármica. Eu tenho que fazer o quê? Resignar. Porque o espírita resigna. Ele sabe que finda. Nada é infinito a nível de dor, de sofrimento. Todo sofrimento é finito. Gente, boa noite. Convite para vocês. Nós temos aqui, domingo a domingo, nós temos grupos. Venha participar conosco. É muito bom, faz muito bem para a gente, diante do mundo que nós vivemos. Esse mundo aí que a gente está vivendo, esse final de ciclo. Boa noite.